Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tem gente chegando aí. Conceição, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Chegando aí. Boa noite, galera. Boa noite, Alisson. Tudo bem? Professor, tudo bom, professor? Tudo ótimo, graças a Deus. Legal. Vamos dar mais um tempinho aí. A gente larga aqui. Maravilha. Olá. O pessoal está entrando. Dá uma boa noite aí pro pessoal, né? O Ricardo, Valeu. Lucas, Fernando, Henriqueta, Conceição, Milena. Um abraço aí pra galera. Valeu. Legal. Carmen. Boa noite, Carmen. Que bom. Bacana. Bom, gente, professor, vamos começar aqui a bater o nosso papo. Deixa eu me apresentar aqui inicialmente. Eu sou o Harrison, faço parte da equipe do Super Professor, essa ferramenta aí essa plataforma que tem ajudado aí mais de 65 mil professores aí mensalmente, mais de 4 mil escolas espalhadas pelo Brasil. É uma ferramenta muito conhecida que ajuda o dia a dia do professor a montar suas provas, suas listas de exercício. É com muito orgulho que a gente pode falar aí que o SuperPro tem impactado a vida desses professores, a vida dos alunos e o dia a dia das escolas, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente impacta aproximadamente 500 mil alunos que acabam utilizando por intermédio dos nossos professores. A gente já gerou aí mais de 7 milhões de provas, professor Suzuki, e mais de 150 mil listas de exercícios online, né? Maravilha. É muita coisa. Isso eu confesso a você que nesses números aí eu fiz algumas, viu? Bacana demais. E assim, o nosso objetivo hoje, eu acho que é um marco para a gente aí do Super Pro, porque a gente quer muito começar a trabalhar com esses conteúdos de qualidade, começar a abrir esses espaços para a gente falar um pouquinho mais de educação, né? Que é onde a gente está inserido, e esse momento que é bastante importante para a gente, não podia ser diferente, a gente procurar um profissional, uma pessoa que pudesse falar coisas relevantes para os nossos professores. Então, a gente traz o professor Ricardo Suzuki, que vai falar com a gente sobre esse papel do professor líder, né? Como que o professor pode deixar o seu legado e inspirar seus alunos e outros profissionais dentro da própria escola. O professor Ricardo é professor de matemática, coordenador, diretor, gestor escolar e palestrante. Ele começou a dar aulas de matemática em 2004, na cidade de Maringá, no estado do Paraná. E desde então ele se apaixonou por essa missão de educar e principalmente encantar os alunos, tendo sempre o desafio de aprimorar e modernizar as práticas dentro e fora da sala de aula, né? E desde 2015 se dedica aos estudos para atuar na formação de professores e de lá para cá tem ministrado aí centenas de palestras e cursos de formação, sempre com foco no trabalho humano, para que o aluno, pais, professores tenham experiências positivas e resultados, sobretudo. E aí eu posso dizer aqui, professor Suzuki, vou passando a bola para você, a gente já pôde trabalhar junto com projetos muito nesse sentido de capacitar, de trazer essa formação de professores. Eu acredito que a gente foi muito bem sucedido no projeto que a gente trabalhou junto. E é um prazerzão ter você aqui com a gente hoje e que você possa conduzir aí com a gente esse bate-papo e falar um pouquinho do papel do professor, principalmente nesse momento em que a tecnologia acaba sendo, né, sempre a bola da vez, né? A educação e tecnologia, para onde a gente vai. Então,
acho que nada mais justo e nada melhor do que a gente poder falar um pouquinho sobre o papel do professor, né, com olhar humano, né? Então, professor, obrigado, tá? Obrigado por aceitar o convite. Vamos lá. Imagina, Alisson é um parceiraço, né? Acho que, acima de qualquer coisa, é muito, muito gostoso estar aqui. Eu sou professor e estou em outras funções em alguns momentos, mas, acima de qualquer coisa, tenho o maior orgulho de ter escolhido ser professor, de ser professor. E é muito gostoso estar aqui. Eu até vi ali, né? A Lourdes falou boa noite diretamente de Alegria, Rio Grande do Sul. Então, assim, é muito gostoso a gente saber que num momento, num espaço como esse, a gente pode ter pessoas aí do Brasil todo, né? E poder falar com professores, com educadores, com pessoas que gostam de educação, realmente para o Brasil inteiro, né? Super professor, super pro, né? Carinhosamente chamado por todos nós de super pro. É realmente uma ferramenta que veio para ajudar demais a gente, né? Assim, eu, sem nenhum tipo de demagogia aqui, ajudou muito mesmo, a gente usa, a gente tem tido algumas conversas, assim, né, de tentar trazer outras coisas, outras ideias aí como professores. Já me coloco à disposição para responder perguntas para os professores que estão assistindo a live. Sei que alguns professores vão acabar assistindo gravado também, mas queria dizer a vocês, professores, que o Arison, que está aqui à frente desse projeto, é um cara muito acessível e é uma pessoa que olha muito para os professores com a ideia de resolver os problemas, de ajudar e de auxiliar. Então, mandem e-mail mesmo para a galera do Super Professor, Super Pro. Eu não combinei nada com eles sobre isso, não. Pode mandar, pode mandar. E assim, mandem sugestões, pedidos, porque acho que isso é muito legal, né? Acho que a gente está aqui para tentar bater um papo, mas de trazer modernidade mesmo. Fico muito feliz de poder falar de professor para professor, ser humano para ser humano. Eu costumo dizer que educação ela precisa ser de ser humano para ser humano, né? E quando a gente escolhe esse tema, né? Esse é um dos temas. Eu tenho trabalhado basicamente, sabe, são 5 temas, 5 temáticas nesse momento. Eu adoro ser palestrante, eu adoro falar para professores, eu tenho uma paixão assim, de falar para professores. E essa questão do professor líder, né, inspire e deixe o seu legado, surge porque, assim, hoje é muito importante que a gente tenha essa noção, né, professores que estão aí ouvindo, e, de novo, fiquem à vontade para participar, para perguntar, para colocar no chat. Estou o tempo todo de olho no chat aqui, então, se vocês quiserem. Fiquei super feliz aí que a galera se engajou ali, já mandaram, né, a Cris de Bauru, o Emerson do Rio do Sul, Santa Catarina, o Celso de São João del Rei, o Jairo de Passa Quatro, o Eric de Belo Horizonte. Estive em Belo Horizonte mês passado. Rapaz, que comida gostosa, né? A gente ouve falar assim, mas pelo amor de Deus, cara, é demais ali o negócio. Eu tenho que ir mais vezes para lá, porque não dá para comer tudo de uma vez, não. Lá o negócio é sensacional mesmo. Mas assim, gente, a pergunta muitas vezes para nós, professores, é assim: o que você faz? Aí você fala assim: eu dou aula. E eu queria fazer uma proposta para vocês. Queria fazer uma proposta assim para vocês de coração. É muito pouco a gente falar isso. Não que dar aula é algo maravilhoso. É o que nós fazemos da nossa vida. Mas não é só isso. Principalmente para nós que queremos ser professor do século XXI. O professor do século XXI, ele não pode dizer assim: o que você faz? Eu dou aula. Então, eu queria fazer uma proposta para vocês. Quando perguntarem para você o que você faz, você fala assim: eu dou aula. Mas eu não dou aula apenas. Eu sou um professor do século XXI. Então, eu sou um líder de pessoas, eu sou um líder de equipe, eu sou um gestor de pessoas e relacionamento, e eu sou, acima de qualquer coisa, um facilitador de sonhos, um facilitador de projetos. Porque, no fundo, e vocês têm sentido isso na pele, se você é professor de educação infantil, se você é professor de ensino médio, se você é professor de educação de fundamental 1, 2, de faculdade, basicamente o que nós estamos fazendo é isso: é gestão de pessoas, gestão de relacionamento não só com os alunos, mas com os seus colegas de trabalho, com o aluno entre o aluno, com a direção, com a coordenação, com os pais, as famílias, de maneira geral, têm participado muito. Então, nós estamos falando de gestão de pessoas, de gestão de relacionamento, nós estamos falando de liderança, e é um pouco sobre isso que eu queria trazer para vocês, né? Desses 5 temas que a gente está trabalhando, esse é um dos temas, e é o que eu queria conversar com vocês nesse momento. Com certeza teremos outros momentos, porque
uma coisa muito legal que o super professor está fazendo, como o Alisson falou, de trazer esse novo momento, é de produzir conteúdo para os professores também, não só nas questões, mas de produzir conteúdo. E eu fico muito orgulhoso, muito feliz, muito honrado, e sei da responsabilidade também da gente participar disso, né? Da gente tentar trazer discussões e trabalhar aí junto com vocês nesse sentido. Mas, acima de qualquer coisa, nós temos que ser grandes líderes, né? O professor precisa ser um líder dentro da sala de aula. Nós não podemos mais achar que nós vamos chegar ali e vamos simplesmente trazer conteúdo e conhecimento, porque não é isso que vai diferenciar a gente no século XXI, né, Alisson? A gente estava até outro dia conversando sobre isso, inclusive de ações, né, que a gente pode fazer para a educação, não para o Suzuki, para o trabalho do Suzuki, ou para o super professor, ou para o Alisson, mas pela educação de maneira geral. E que hoje o professor não só ele não é mais detentor do conhecimento como um todo, né? Eu sou professor de matemática, tá, gente? Então, eu vou, por exemplo, falar uma coisa para vocês, assim, de todas as aulas, de todos os assuntos que eu trabalho, sou professor de matemática, atuo há alguns anos, já atuei em Fundamental 2, mas atuo há alguns anos em ensino médio pré-vestibular. Então, tem uma aula particularmente que eu gosto muito de dar. É uma aula que, assim, eu acho que não sei os alunos, tá? Mas eu acho que é uma aula muito boa, que é a aula de binômios de Newton. Então, eu sinceramente tenho a sensação assim de que o professor, para dar a aula igual eu dou aula de binômio de Newton, o cara precisa se esforçar muito, o cara precisa preparar, ou seja, eu tenho essa sensação minha, a gente precisa ter esse orgulho próprio, não, a minha aula é bacana. Só que se o aluno for hoje no Google e colocar lá aula de binômio de Newton, ele vai encontrar dezenas, centenas, talvez milhares de aulas de binômio de Newton, em português, em inglês, em espanhol. Ele vai encontrar muita aula, e eu não tenho dúvida que a qualidade desses professores que vão falar sobre binômio de Newton, provavelmente alguns professores para o aluno, né? Porque é muito individual. O aluno vai olhar e falar assim, não, eu prefiro Suzuki, ou às vezes o cara fala, não, nossa, o próprio aluno vai dizer, não, eu gosto da aula de Suzuki, mas eu gostei desse cara aqui, esse cara na internet falou muito bem. Então, perceba que, diferentemente de quando nós fomos alunos, em que toda e qualquer informação que nós queríamos ter, a gente buscava ou com os nossos pais, ou com os nossos professores. Se nós fôssemos no livro, se nós fôssemos na Barça, podia estar desatualizado. E hoje nós temos na palma da mão, literalmente na palma da mão, essas informações. Então, o que nos diferencia, o que nos faz especial, é a nossa capacidade de liderança, a nossa capacidade de relacionamento. Então, é muito importante que nós possamos que nós nos transformemos em líderes, em pessoas que buscam conexão. Sem conexão não há aprendizado. Então, quando a gente fala de estudar sobre liderança, e estudar sobre liderança não é algo do mundo corporativo, não é exclusivo do mundo corporativo. Se você tem filhos, se você tem esposo, esposa, se você tem namorado, namorada, se você tem um grupo na sua igreja, se você tem amigos do clube, se você tem essa possibilidade, essa capacidade de liderar. E o que é muito importante a gente falar sobre liderança, gente? Liderança não é um cargo. Né? Liderança não é um cargo. Liderança é um comportamento. E as pessoas, infelizmente, confundem muito isso. Não, mas eu não tenho cargo de liderança, porque eu não sou coordenador de área, eu não sou diretor da escola, eu não sou... Ou, às vezes, você acha que liderança é porque você é professor. Então, eu sou o líder da minha sala. Não. Você pode até ser um gestor da sua sala, você pode ser uma pessoa que vai dirigir ali, ou que vai tomar as decisões hierarquicamente. Você pode fazer, né? A gente tem as gestões horizontais, verticais, ou seja, você pode fazer vertical, ou seja, eu mando e vocês só obedecem, ou você pode falar, não, vamos conversar aqui, né? Claro que a gente tem que ter uma tomada de decisão. Sempre a gestão horizontal ela é mais trabalhosa, ela requer. E eu costumo dizer que, assim, para você fazer uma gestão horizontal da sua sala de aula, você tem que ser líder, porque se você não for líder, você vai perder a sala de aula, né? Então, é muito importante a gente pensar na sala de aula e no nosso trabalho como professor, nessa capacidade nossa de liderar e de ser líder de fato. De novo, liderança não é cargo, é comportamento. Porque, por exemplo, teoricamente, se a gente fosse pensar em cargo, ninguém pode tirar o cargo de líder do professor numa sala de aula. Mas existem situações em que, se você tem um aluno que é um líder nato e você não trabalha com uma liderança positiva, com uma liderança humana, você perde a sala para esse aluno. E eu não estou dizendo você, eu estou dizendo já aconteceu isso comigo. A gente foi tendo que aprender. Diferentemente de antigamente, em que ninguém questionava um professor, ninguém perguntava, e hoje não.
Então, hoje você tem que ter essa capacidade de liderança. E o mais legal disso tudo é que, nesse sentido de liderança, o principal papel de um líder é inspirar. É inspirar as pessoas, é fazer com que as pessoas façam por você. Né? Isso é muito importante. Um bom líder, ele faz pela mão de outras pessoas, porque para você construir coisas grandes, e eu não tenho dúvida, né? Nós estamos aqui com vários professores nos assistindo. Um professor que dedica uma quinta-feira à noite, alguns minutos da sua noite, para ele discutir sobre educação, para ele falar sobre educação, para ele conversar sobre educação, é alguém diferenciado só por estar aqui, no sentido de, poxa, eu quero algo de diferente. Eu não estou sentado em cima de um comodismo do tipo, não, eu já sei tudo, eu já faço tudo certo, eu não preciso mais aprender nada. A gente sempre tem coisas a aprender, né? Cada aula que a gente dá, cada conversa que a gente faz, cada cafezinho que a gente toma com um professor, amigo nosso, com um diretor, com um coordenador, com os alunos, a gente vai aprendendo coisas novas. E, obviamente, que nós, professores, nós que estamos nessa luta por uma educação de qualidade, não há nada mais maravilhoso do que a gente poder inspirar pessoas, do que você poder fazer coisas grandes, do que você pensar, nossa, eu estou querendo mudar a realidade da minha sociedade, da minha escola, do meu bairro, da minha cidade, do meu país, do mundo. E para a gente poder fazer coisas grandes, você não consegue fazer sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa de cooperação das outras pessoas. E como é que você pode fazer e ajudar e ser ajudado pelos seus alunos, pelas pessoas que estão ao seu redor, pelos professores, pela equipe de professores, pela sua coordenação, pela sua direção? É sendo um bom líder, é sendo um líder humano, é inspirando pessoas, é pessoas ouvindo e falando assim, caramba, acho que essa ideia aí é legal, vamos junto, vamos fazer junto. Porque sozinho, gente, nós não vamos mudar. Né? Não é você sozinho que vai mudar toda a realidade de educação ou toda a percepção que nós temos de educação, qualidade de educação, e que a gente sabe que a gente precisa melhorar muito dentro da nossa escola, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dentro do nosso país, no mundo de maneira geral. Então, a liderança ela começa pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, e não pelo cargo. Um líder, ele é colocado dentro da sala de aula, você é alçado à posição de líder pelos seus alunos. Você não impõe isso a eles. Então, isso é muito importante. E o ponto principal e o passo principal nós precisamos estudar. Nós precisamos nos incomodar, nós precisamos... Opa, pera lá, esse negócio aqui, né? Eu estou ali no século XXI, poxa vida. A gente está falando sobre modernidade, está falando sobre tecnologia, está falando sobre... Sabe, sabe, Alisson, eu decidi estudar para fazer palestras e decidi me incomodar com isso todos os dias, principalmente de 2015 para cá, eu começo a viajar, conhecer escolas, participar de congressos. E de 2015 para cá, a gente começa a ouvir muito assim, porque a gente tem que tomar cuidado com a tecnologia, a gente tem que colocar modernidade, tecnologia, inteligência artificial. E era isso. Tinham 3 coisas principais. Era o bilinguismo, para quem participou das feiras, bilinguismo, a parte da tecnologia, inteligência artificial, tecnologia, tem que ter pegada e tal, e talvez um pouquinho mais recente, mas não muito mais recente, parte socioemocional. Como é que está o emocional do seu aluno, parte socioemocional, porque o futuro, porque o mercado de trabalho, porque isso, porque aquilo. Só que perceba que é o tempo todo o outro. Você tem que se especializar porque o outro, porque o professor, porque o aluno, porque o pai do aluno, porque o cliente, porque isso, porque aquilo, porque você tem que entregar socioemocional. E aquilo foi me sufocando, que eu falei assim, cara, ninguém me ensinou isso antes. Tá todo mundo dizendo, você tem que fazer isso, você tem que atender o aluno, você tem que atender a família. Só que aí, em um determinado momento, eu falei assim, cara, ninguém tá falando comigo. Em nenhum momento alguém chegou para mim e disse assim, e você, professor Suzuki, como que você tá? Você tá bem? Porque, claro, nós temos que cuidar do socioemocional do nosso aluno, mas como é que você vai cuidar do emocional do aluno se você não cuida do seu? Você está tudo lascado lá com o teu emocional, você está tudo ferrado com o teu emocional e alguém está te cobrando para você cuidar do emocional do outro, para você cuidar do... Sabe? E aí você tem que falar, opa, pera lá. A gente precisa começar a conversar entre a gente, professor para professor. Né? Nós que estamos ali, entrando na sala de aula, conversando com o aluno e tendo as dificuldades, e corrige prova, faz isso e faz aquilo. Nós temos que começar. E aí a gente começa a buscar essa transformação, vamos conversar sobre essas questões. E aí o que é mais interessante quando a gente fala sobre essa capacidade? Por que é importante ser um professor líder? O que acontece nesse sentido? Né?
a gente começa a olhar e aí as pessoas falam em modernidade. É o uso do tablet, é o uso do celular, o uso da internet, inteligência artificial, lousa digital, e vai. Metaverso agora, né? Cara, assim, um negócio, você fala assim, cara, tudo bem, legal, só que isso é moderno para quem? Eu tenho 3 filhos, Marcelo com 9 anos, Heloísa com 7, Leozinho com 4. Cara, touchscreen, aplicativo, inteligência artificial é novidade e modernidade para mim, para eles não. Essa é a vida deles. Eles sempre lidaram com tecnologia, com internet, com touchscreen, com inteligência artificial, com aplicativo. O meu filho de 4 anos fala, papai, vamos baixar um app. Coisa que para mim, nossa, primeira vez que você começa a baixar aplicativo e tal. Então isso é modernidade para mim. Agora, o que é modernidade para eles, principalmente num pós-pandemia? Modernidade para eles, novo para eles, diferencial para eles, é relação humana. É você olhar no olho e você mostrar para ele que você se importa com ele. É o contato, é sentir o cheiro, é conversar, é você se importar, é você trazer um conhecimento que não seja um conhecimento técnico e que muitas vezes seja a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa interação. Então, a minha experiência de vida, a minha vontade de ajudar, o meu prazer em fazer o bem e a minha troca de vivência e experiência, esse carinho e essa interação é o que vai me diferenciar dos outros professores do binômio de Newton. Porque esses professores que estão só no YouTube, eles não têm condição de fazer isso para o meu aluno. Quem vai poder dar esse carinho para o teu aluno, na tua escola, nas escolas ou na escola em que você trabalha, professor e professora que está me escutando agora, é você. Ninguém mais. Pega o melhor professor do YouTube do mundo, ele não vai conseguir dar esse carinho, essa atenção, esse olho no olho. E, como diz um grande amigo meu, na era da informação, a gente tem que saber o que importa. E o que é importante é se importar. Isso é maravilhoso, né? Porque quando você mostra para o outro que você se importa, você já se tornou um grande líder. Outra grande característica de um grande líder, outra característica de um grande líder, você tem que saber ser vulnerável. Você não tem que ter vergonha de mostrar a sua vulnerabilidade, de dizer isso eu não sei fazer, vamos aprender junto. Desculpa, eu errei. Vou pedir desculpa e vamos consertar junto. Então, eu acho isso uma das duas coisas principais, né? Eu queria começar falando sobre isso, sabe, Alisson? Porque acho que para a gente deixar muito claro para os nossos professores do que nós estamos falando em termos de liderança. Porque senão a gente começa falando sobre liderança e fala assim, nossa, será que vai vir um negócio, uma pegada meio empreendedorismo, um negócio meio... Não, pera lá, não é disso que nós estamos falando, não. Claro que a gente vai chegar num ponto que a gente vai falar, vamos fazer gestão da nossa própria carreira, vamos ganhar nosso dinheiro, vamos conquistar as nossas coisas, porque isso também faz parte da nossa vida. Mas antes disso, e agora, essas conquistas, gente, esse empreendedorismo da nossa própria carreira é uma consequência. Do que vai partir? Do legado que a gente pode deixar para o nosso aluno, né? Daquilo que a gente pode realmente transformar na vida do cara. Lógico, eu na minha matemática, o professor aqui, eu estava vendo que tem professor de física, deve ter professores aqui, de repente, o super professor ainda trabalha muito com os professores do ensino médio, né? Mas assim, a gente pode ter aqui alguns professores que também atuam no Fundamental 2, no Fundamental 1, na educação infantil, cada um na sua área, no seu conhecimento, antes de qualquer coisa, transformar essa vivência de sala de aula numa liderança positiva mesmo. Eu estava vendo aqui, Alisson, o professor Emerson aqui colocou, Isso. Sensacional, né? Ele coloca aqui o desafio de ser professor é utilizar conhecimento para buscar transformações positivas em si e nos outros, considerando as singularidades das pessoas para além de modelos tradicionais. Sensacional, professor. E tem muito a ver com isso que você está falando, né, Suzuki? Quer dizer, você conseguir entender o outro também, ser líder e construir essa conexão com essa pessoa ao ponto de conseguir transformar ela, transformar você também, né? Perfeito. E a questão da liderança, né, assim, quando a gente fala de um líder, hoje usa-se muito, né, a questão do líder tirano e do líder humano, né? Para a gente não usar esse tópico da questão da liderança, quando a gente fala do líder tirano, é aquele líder do século passado mesmo, né? Inclusive, mais para o final. Gente, nós vamos ali na faixa de 40, 45 minutos, mas mais lá na frente eu queria contar uma surpresa aí para vocês, né? Sobre um curso que, na verdade, eu tenho feito, que não é um curso
presencial, mas que é um curso online, mas que fala sobre... Por que eu estou falando sobre isso? Porque o título do curso é Professor do Século XXI. Né? E quando a gente fala professor do século XXI, qual modernidade que a gente busca no século XXI? Essa questão da relação humana, como a gente estava falando. Só que a diferença entre o líder tirano, que é o líder do século passado, e o líder humano, que é o líder que tem que acontecer no século XXI, é que o líder humano, ele faz exatamente isso que o Emerson estava colocando aqui para a gente. Ele trabalha com as individualidades. E mais do que de maneira individual, nós precisamos trabalhar de maneira personalizada. Eu prefiro, inclusive, usar o termo personalizado. Porque quando a gente fala individual, imagina que eu crio uma ideia. E aí eu individualmente vou chamando os meus alunos e vou falando a mesma coisa para todos. Agora, imagine que eu vou chamando individualmente os meus alunos, vou conhecendo dentro dessa vulnerabilidade. Ó, eu não sei exatamente o que eu vou falar para você por enquanto. Porque eu preciso te conhecer. Então você vai começar falando comigo. Você vai dizer para mim, e aí eu acho que muitos, além dos modelos tradicionais que o Emerson coloca, passei um pouco nesse sentido. Porque qual que é o modelo tradicional? Eu tenho que entrar na sala de aula, eu tenho que saber o que eu vou fazer exatamente. Não é bem assim, gente. Eu estava conversando ontem, hoje eu sou de Maringá, tá, gente? Perguntei das pessoas, mas não falei, né? Eu sou de Maringá, no Paraná, no norte do Paraná, mas ontem eu estava em São Paulo, eu fui fazer um trabalho lá. Confesso a vocês duas coisas. Eu aproveitei que eu ia para São Paulo. Eu falei que não ia falar disso porque eu estou meio triste, mas eu vou falar, vai. Eu aproveitei que eu ia ter que ir a São Paulo. Eu fui na terça-noite assistir o jogo do Corinthians. Eu sou corintiano, então não tirem sarro, por favor, porque fui lá, vi o Corinthians perder. Mas o principal era um trabalho que a gente tinha que fazer. Eu tinha que fazer na quarta de manhã, ontem de manhã. E eu estava conversando com uma das educadoras assim maravilhosas, né, uma educadora sensacional, com um conceito nacional e internacional. E a gente estava falando exatamente sobre essas questões de, por exemplo, metodologias ativas. Quando a gente fala de metodologia ativa, de sair do tradicional, é justamente aí que a gente vai ter trabalho, que a gente vai ter que preparar, que a gente vai ter que saber que na hora de avaliar por exemplo, uma aula invertida, na hora que você vai avaliar o aluno, você precisa avaliar de maneira moderna também. E avaliar de maneira moderna, infelizmente, quando eu falo infelizmente, porque a gente não conseguiu viver isso, né? A gente viveu algo muito tradicional, mas a gente vai ter que avaliar de maneira personalizada. Quem é o Arison? Ele é diferente do Suzuki. E se o Arison é diferente do Suzuki, eu não posso avaliar na mesma regra. Claro que eu preciso ter as rúbricas. Obviamente que eu não posso avaliar pelo achismo, mas eu preciso ter uma avaliação personalizada. Eu preciso olhar para o meu aluno, olhar para o contexto que ele está vivendo, olhar para todas essas questões que envolvem a parte emocional, conhecimento social, de onde ele veio, qual o problema que ele está vivenciando. Se eu dizer para os professores, imagina, gente, que de repente aconteceu isso uma vez comigo. O garoto estava ali acabado na sala de aula, dormindo, e me deu um insight. Eu falei assim, putz, eu não vou mandar esse cara para fora, eu vou perguntar para ele como é que ele tá. Eu passei uns exercícios, fui até a mesa e falei assim, cara, você tá bem? Ele olhou assim e falou, não, professor, eu só tô com sono. Eu falei, não, você tá precisando de alguma coisa? E o olho dele encheu de lágrimas, eu percebi que ele não queria se abrir ali naquele momento. Aí eu falei assim, no intervalo, você quer bater um papo? Ele só fez assim. Aí eu falei, cara, vai lavar o rosto, toma água e tal. Quando no intervalo eu fui conversar com ele falou, professor, estou passando uma situação muito difícil, cara. O meu pai e a minha mãe estão se separando, e ontem, à madrugada, eles tiveram uma briga até 3 horas da manhã, que eles discutiam muito alto. Meu pai xingava a minha mãe xingava meu pai. Teve uma hora que meu pai tacou um prato na parede, quebrou. Ele falou, cara, não consegui dormir. Então, você imagina o que é, por exemplo, já que eu falei de binômio de Newton, imagina se eu estivesse dando aula de binômio de Newton, cara. Eu achar que o binômio de Newton, naquele momento, é o mais importante para aquele menino, naquela aula, depois daquela noite que ele não dormiu, de acordo com todas essas coisas que aconteceu com ele, seria algo de um egoísmo, de uma maldade, eu digo até assim, de uma falta de caráter imensa. Agora, muitas vezes eu poderia ter mandado ele para fora da sala de aula porque eu não ia saber disso. Eu ia julgar, eu ia pré-julgar. Esse moleque deve ser um vagabundo, deve ter ficado jogando até de madrugada, tá dormindo aí, vou mandar ele para fora. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, essa relação de liderança, porque, cara, é incrível. Depois que eu fiz isso, esse menino passou a ser um seguidor, praticamente, meu, assim. E não é nem seguidor de rede social, não, seguidor, meu, assim. Ele estava junto comigo. Se alguém, em algum momento, sem eu merecer, estivesse conversando na minha aula, ele me protegia. Ele falava, cara, dá um tempo, pô. Sabe, mais ou menos assim, com o Suzuki, não. Eu acho que é isso.
é também buscar essa liderança, é também buscar essa inspiração, e mais bonito do que isso, né, cara? Eu acho que em algum momento da vida dele, ele vai lembrar disso. Isso faz, sei lá, 10 anos já. Hoje ele é um adulto. Em algum momento da vida dele, isso vai fazer diferença. Ele vai falar assim: ele vai ver alguém e ele vai falar, putz, eu vou dar uma força para esse cara. Eu vou dar uma força para essa menina, eu vou dar uma força para esse menino, porque, nossa, lá atrás, como eu muitas vezes faço coisa com professores, porque eu lembro de professores que foram meus líderes de verdade, e que me inspiraram a ser professor. Não tem um professor que não tem algum professor que tenha o inspirado a ser professor hoje. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar sempre. Isso, Né? Zu, Fala. até, na verdade, assim, você colocando esse ponto, né, que essa personalização, e aí o professor Emerson faz uma contribuição novamente aqui, né, essa valorização do outro, né, quando você conta uma história como essa, você também está valorizando e tentando entender o outro, né, aí a gente pode filosofar aqui, mas que não é o caso, que é a verdadeira empatia, né, você sentir pelo outro, né, isso é muito importante, e não só ter simpatia, né, com o outro. Então, assim, essa personalização vai muito de valorizar o outro, né? E eu acho que esse é o ponto que você tem colocado. Aí você pode ter certeza que esse aluno sempre vai se lembrar e com certeza ele vai replicar. Eu acho que esse é o ponto, né? Ele vai replicar esse cuidado que você teve com ele com outras pessoas, né? Sim, e aí, Alisson, também entra uma coisa que não é um achismo, né, gente? Acho que nós precisamos muito, como professores, não trabalhar pelo achismo, trabalhar pelo dado. E tem uma coisa que nos ajuda muito hoje, que é o estudo na neurociência. Então, quando você fala, por exemplo, da empatia, isso é muito importante, do engajamento, do envolvimento, porque a gente sabe hoje que o professor vai aprender, o aluno vai aprender melhor, não é com o professor que sabe mais, é com o professor que se importa por ele, pelo professor que ele tem maior simpatia e empatia. Então, o que gera maior aprendizado hoje, comprovado cientificamente pela neurociência, não é o cara que tem o maior conhecimento. Quantos de nós que tivemos professores que são professores maravilhosos em termos de conhecimento? Talvez ninguém saiba mais daquele assunto do que ele, mas que às vezes você não conseguia aprender, porque você não conseguia ter conexão com o cara. Então, hoje você não aprende, o aluno não aprende mais com quem sabe mais, ele aprende mais com quem ele se conecta melhor. E um bom líder é aquele cara que sabe se conectar. O bom líder não é o que, ele não lidera pelo, como a gente falou, né? Como liderança, duas coisas importantes, tá, gente? Liderança não é cargo, é comportamento. E para complementar isso, o bom líder, ele não lidera pela força, ele lidera pelo exemplo. Ele lidera pelo exemplo. Porque, por exemplo, eu posso chegar eu como pai, na minha casa, eu posso chegar para o meu filho e dizer o seguinte: você vai dormir cedo, porque eu sou teu pai, eu mando, você vai me obedecer. Isso é liderar pela força. Isso não é nem liderar na minha concepção, tá? Mas a gente poderia dizer liderar pela força. O que eu posso fazer por ele é eu deitar junto com ele. Ele tem 4 anos. É eu estar junto com ele. Porque muitas vezes o pai chega e fala assim: vai dormir cedo porque dormir tarde faz mal para a saúde. Mas o filho tá vendo que o pai tá indo dormir 2, 3 horas da manhã. E aí na cabecinha da criança fica aquela coisa: não, pera lá, alguma coisa tá errada. Ou ele tá mentindo para mim, ou ele é maluco, porque ele fala que faz mal e ele mesmo faz. Então, um bom líder ele não lidera pela força, ele lidera pelo exemplo. A gente tem que exemplificar as coisas que nós estamos fazendo. E aí eu até pego um gancho de um comentário do professor Lucas. O professor Lucas coloca lá: o professor deve lembrar que a aula não é para ele, mas para o aluno. Isso é muito importante, né? Quando você lidera, por exemplo, uma equipe, o Arson, por exemplo, é líder de equipe. Quando você lidera uma equipe, a liderança não é para você. A liderança, o que você produz não é para você, é para o outro. Isso também é muito maravilhoso, porque nós, professores, nos transformamos professores pelo outro. Se não fosse para fazer o bem para o outro, para o próximo, por que a gente ia ser professor, gente? A gente faz por causa disso. Só que muitas vezes a gente entra no automático e a gente esquece. E a gente começa a dar aula para a gente, como o professor Lucas disse. A gente começa a dar aula para a gente, vamos falar a verdade. Às vezes a gente... Por isso que é importante essas reflexões, esses momentos de estudos, porque a gente gera essa provocação, a gente gera essa, opa, pera lá, preciso dar uma olhada nesse negócio aqui, porque acho que eu não estou conseguindo ter o sucesso que eu gostaria de ter. Então, essas duas coisas em termos de liderança, elas são muito importantes. Existe possibilidade de você estudar sobre liderança para caramba, tem um monte de coisa legal sobre liderança positiva, né? E aí você pode ser líder em vários... Lógico, hoje nós estamos falando sobre liderança dentro da sala de aula, dentro do seu ambiente. Mas até puxando mais uma vez o gancho ali do Emerson, né? Quando ele fala sobre docentes, sobre discentes, isso também é muito importante. Você também pode ser um líder dentro da sala dos professores. Líder no sentido não de você liderar comportamentos, mas você liderar por exemplos.
você se importar com o outro, a gente chegar na sala dos professores e dizer, como é que você está? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Como é que eu posso te ajudar? Eu costumo dizer que um professor líder, e um líder positivo, acho, ele não pode entrar numa sala de aula sem olhar no olho dos alunos e perguntar como é que vocês estão. Não custa, cara, são 10 segundos que você vai olhar para os caras. Não dá para entrar na sala de aula e falar, pessoal, vamos lá, o nosso objetivo hoje é esse. Não, pera lá. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que hora que você vai dar aula para esses caras, para os seus alunos. Depois que você terminar de falar bom dia, boa tarde, boa noite, você vai olhar no olho deles, você vai se importar, você vai descer do tablado, você vai chegar perto deles, você vai perguntar como é que vocês estão? Tá tudo bem? Com a família de vocês, com as pessoas que vocês gostam, não tá tudo bem? Claro, gente, não vai, se tem 40 alunos lá, não vai ser os 40 desabafando ao mesmo tempo, mas para ele vai falar assim, caramba, o professor olhou para mim e perguntou como é que eu tô. Cara, e óbvio que um ou outro, e você tem que dar essa liberdade para os caras. Um ou outro vai te procurar no intervalo e falar, professor, você deu aquela. Você perguntou lá, cara, putz, eu não tô legal, você não vai ser. E aí, eu já tô vendo a cara do Wesley, ele vai me perguntar um negócio sobre psicólogo aqui, viu? Porque ele sempre briga comigo, assim, ele pergunta assim, qual que é o limite, né, Aisson? Fala aí. Não, são dois pontos que eu ia falar. O primeiro, você falou dessa coisa de descer do tablado, eu me lembrei aqui, somente na década de 90, que tinha muito essa coisa do professor do cursinho, né, que ele dava um show no tablado e você não conseguia nem chegar perto do cara, né, porque ele era blindado e tal, e etc. Era um show, era um popstar, né, e a gente não tinha muito isso, né, eu acho que esse ponto é um dos pontos que você coloca de estar mais próximo do aluno. Acho que isso mudou um pouco, aparentemente, né, pelo que eu tenho visto. Agora, essa questão do psicólogo eu acho sensacional, né, e eu realmente provoco nesse sentido, né, qual que é esse limite quando a gente fala de personalização, de entender, de ouvir o aluno. O professor Austin coloca aqui, né, que é fundamental que o professor consiga compreender o ser humano que existe por trás de todo aluno. Legal. Mas qual que é o limite de você virar um psicólogo, né? Ou ele achar que você é um psicólogo que vai resolver todos os problemas extra-sala, né? Perfeito. Também. Perfeito. Como você vê isso, né? Eu dividi em duas partes. Vou começar pela primeira que você falou. E, de fato, graças a Deus, assim, felizmente, essa coisa do professor show, se ela já não acabou, em alguns lugares ela já acabou completamente, ela está acabando. Porque o que isso gera pressão. Isso gera pressão para nós mesmos, professores. Professor não precisa. Eu tenho uma frase que as pessoas às vezes dizem que eu odeio, cara, assim, de verdade. As pessoas falam assim: o professor é um herói, o professor é um super-herói. Não, o professor é um ser humano. O professor cansa como todo ser humano cansa, o professor fica de saco cheio como todo ser humano fica, o professor tem seus dias ruins como todo ser humano tem, o professor tem o direito de ficar doente como todo ser humano tem. Nós somos seres humanos, nós não somos heróis de nada. Somos seres humanos que merecem ser cuidados, que merecem ser respeitados e que têm os seus momentos bons e os seus momentos ruins. Isso é o primeiro ponto. Mas, cara, olha que maluquice. Tem uma escola, não vou nem dizer cidade, nada, eu conheci uma escola na década de 90, que os caras chegaram a construir uma sede em que, da sala dos professores, tinha um corredor que a maioria das salas você tinha um acesso, em que o professor tinha um acesso do cursinho, os professores tinham acesso exclusivo. O professor saía da sala dos professores, ia para um corredor e ele entrava na sala de aula. Pela porta que o professor entrava, o aluno não entrava. O aluno entrava por outra porta. Batia o sinal, o professor saía por aquela porta. Ou seja, o aluno não tinha contato, e não é porque o professor não atendia, é porque ele não tinha contato, porque fisicamente a escola tinha sido construída para que o professor nem... Coisa de show, cara. Coisa maluquice. Coisa de artista popstar. Michael Jackson. Né? Então, assim, como que você gera conexão nesse sentido? Não tem. Né? Assim, não existe conexão. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala sobre o limite, você sabe, assim, nos últimos 10, 12 anos, eu tenho trabalhado também muito com a parte de orientação de alunos e eu já tive situações diversas, do ponto de vista emocional, situações graves, em que os alunos chegam e falam, professor, estou com esse problema emocional, assim. Qual que é o limite, gente? Eu acho que o limite é o limite do teu conhecimento. O limite é o limite do bom senso. O limite é o limite, e aí, como eu falei para vocês, sobre a questão da vulnerabilidade. Um bom líder, ele é vulnerável. O limite é o limite de você ser honesto com você mesmo, e principalmente com o aluno, de dizer, isso eu não consigo resolver. Isso eu não sei resolver. Tem um profissional, que é o psicólogo, que é a psicóloga, que estudou pelo menos 5 anos, só na universidade, pelo menos 5 anos, fora todos os outros estudos, fora a especialização, etc.,
para cuidar disso. Assim como eu não vou interferir no que um fisioterapeuta vai dizer para um atleta ou para uma pessoa comum que está com uma lesão muscular. Às vezes a gente até tenta fazer isso, né? Ah, não, põe gelo. Aí o outro fala, não, põe água quente. Não, põe isso aqui. Pera lá, tem um cara que estudou para isso. Só que isso aí é só um músculo mal curado. Que perto de uma questão emocional, cara, é nada. Então, a gente tem que ter esse limite. Você quer ajudar, eu quero ajudar, todos nós queremos ajudar, mas você tem que saber que tem um momento em que isso ultrapassa a parte pedagógica ou psicopedagógica, a parte em que você tenha conhecimento. E, às vezes, com muita boa vontade, ninguém faz por maldade, mas você pode mais prejudicar do que ajudar. Então, quando você percebe que extrapolam os limites da tua formação, claro, professor Suzuki, eu sou professor e psicólogo, ou eu fiz a minha especialização em uma área em que eu tenho condições, e não é pela formação só, né, gente? Não é só pelo diploma. Eu estava vendo uma pesquisa num congresso que eu fui de educação que eles falam isso, que cada vez mais o papel ele não é tão importante quanto o conhecimento de fato que a pessoa tem, de vivência prática. Tanto que as universidades vão passar por transformações nos próximos anos bruscas, drásticas e necessárias. Então esse é o limite. Né? É você olhar e falar, cara, isso eu não sei, se é um bom líder, você quer ajudar, mas isso eu não sei, mas não é não sei se vira. O que o bom líder faz? Você chega para mim e fala assim, Suzuki, eu tô com um problemão, cara. Você é meu líder aqui, putz, você me ajuda? Aí eu vou falar para você, claro que eu te ajudo. Independentemente do que seja, eu vou te ajudar. Aí você me fala o problema, eu percebo que eu não tenho capacidade, mas eu vou fazer o quê? Alisson, eu te prometi que eu vou te ajudar. Mas o que você me pediu eu não sei fazer sozinho. Então nós vamos juntos buscar alguém que consiga te ajudar. Não é, você me falou, eu falei que eu ia te ajudar, cara, você falou, não sei resolver isso não, se vira. Não, isso não é ser um bom líder. Isso não é se importar com as outras pessoas. Não custa. Principalmente quando você tem um problema sério, você pegar ali 1, 2, 3 minutos, 10 minutos, um dia que seja, dentro da tua organização pessoal, para você levar essa pessoa até uma possibilidade de solução. Você buscar alguém que te ajude. Você buscar alguém que possa resolver um problema que você já detectou que é sério o suficiente, que inclusive você não consegue resolver. Essa é a capacidade que a gente tem de ser líder. Porque o líder, ele precisa lembrar que ele é um líder humano. Ou seja, é de ser humano para ser humano. E, cara, não há nada mais lindo, mais bonito, mais maravilhoso. E acho que se tem um sentido que a gente busca para a nossa vida é poder ter relação de ser humano para ser humano. Né? Cara, não tem. É sensacional. Quando você sente, por exemplo, quando, poxa, a gente está aqui, eu falo que aí a tecnologia está a nosso favor, né? O Arison, nesse momento, está lá em Belém, gente. Eu estou aqui em Maringá, sei lá quantos 1.000 quilômetros de distância. Mas a tecnologia nos permite, mesmo que não seja exatamente a mesma coisa do que pessoal, mas a gente se importar um com o outro. Né? Poder fazer alguém sentir, o que eu falo assim, a melhor definição que eu já ouvi sobre felicidade é quando você percebe que alguém está melhor e vive melhor pelo simples fato de você existir. Chega e fala assim, Suzuki, putz, você fez bem para mim. Nossa, cara, se eu não tivesse nesse momento vivo, conversando com essa pessoa, ela não ia estar sentindo o que ela está sentindo. Cara, valeu a pena viver, a vida vale a pena só por causa disso. E a gente, professor, tem a oportunidade de ver isso todo dia. Então a gente tem que tirar essas coisas ruins, essas areinhas que a gente vai deixando, esses problemas, essas coisas que vão atrapalhando esse nosso prazer. Aí a gente não consegue curtir aquilo que de mais importante a gente tem na nossa profissão de ser professor. Então, Suzuki, a professora Eliane, ela coloca um comentário aqui que tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Ela fala aqui que quando conseguimos cativar nossos alunos, as aulas se tornam mais leves, interessantes e temos pessoas que nos respeitam e gostam de estar ao nosso lado. Você construir muito mais, né, essa relação entre as pessoas, entre o professor, o aluno, faz com que você crie um ambiente muito propício para você praticar coisas boas, para você deixar o seu legado, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, não? Isso, cara, eu acho que é isso, né? Eu falo que daqui a 10 anos, 15 anos, o aluno, ele não vai chegar para mim e falar assim, Suzuki, cara, sabe o que eu tô lembrando? Putz, cara, obrigado, viu? Se eu substituir no lugar do A e do B o 1, eu vou conseguir saber a soma dos coeficientes do binômio de Newton. Cara, ele não vai lembrar disso. Mesmo que ele for para a área de exatas. Então, o que ele vai lembrar? Ele fala, nossa, Suzuki, lembra um dia que você falou tal coisa. O que a gente lembra dos nossos professores
Não que não seja importante, tá, gente? Não faço apologia à ignorância, não. Acho que o aluno tem que conhecer, ele tem que saber binômio de Newton, ele tem que saber as coisas técnicas também. Nós somos professores, nós somos na área da ciência. Mas não é só isso. Aí que tá. A grande coisa não é essa. Quem é professor aí há mais de 5, 6, 10 anos, sabe do que eu estou falando. Qual que é o negócio? É você encontrar o cara na rua e o cara falar, nossa, professor, você foi importante para mim. Cara, aquilo que você fez, aquilo que você falou, aquilo que você construiu, é isso, né? Então, se você tem ali uma relação, porque também tem o seguinte, cara, nós somos seres humanos. Então, o que a Eliane colocou é maravilhoso, porque não podemos esquecer que a aula, ela é uma troca, é um relacionamento interpessoal. Então, se nós não geramos conexão, nós também não nos sentimos à vontade. A aula também não fica gostosa para nós. Quantos de nós que às vezes damos uma aula e você sai da aula frustrado, você fala assim, nossa, a aula foi desagradável, tanto para mim quanto para os alunos. Porque às vezes a nossa própria aula acabou sendo desagradável, porque a gente não conseguiu gerar essa conexão, né? Essa questão de realmente tornar mais leve, mais interessante, as pessoas te respeitam, e as pessoas não te respeitam, elas não têm medo, elas não temem, elas respeitam. Né? Nessa relação que a gente então diz que é a relação de ser humano para ser humano. Acho que é isso, cara. Assim, é muito legal falar sobre educação. Obviamente que a gente não quer estender demais, também que a gente sabe que o pessoal às vezes tem, né, seus compromissos, mas é muito gostoso falar sobre isso, né, cara? A gente fala agora que eu vi aqui. Agora vai embora, a gente vai embora para deixar aqui, né? E a gente tem essa proposta, né, de falar aí 45 minutos e tal, né? Mas eu acho que sim, a gente pode ir fazendo as nossas considerações, né, finais. Eu sei que você tem um recado também para dar para todo mundo aqui, né? O professor Jairo aqui também tem colocado que eu não tenho titulação, mas creio que tenho algo que ninguém aqui tem, idade e tempo de magistério, enfim. O que a gente tem aqui, na verdade, né? Nós temos professores aqui que hoje se dedicam ao dia a dia de tentar transformar vidas, muito mais que isso, né? Muito mais do que só passar um conteúdo. Eu acho que eles dedicarem esse tempo para estarem aqui batendo esse papo com a gente, né, de estar ouvindo aqui, participando, já é muito legal e demonstra que eles realmente estão preocupados com transformação de vidas, né, e não só transmitir conteúdo. Porque transmitir conteúdo, como você falou, né, a tecnologia está aí para isso, né? Ela acaba proporcionando que um aluno assista conteúdo de professores do mundo inteiro, né? Mas essa conexão verdadeira só vai acontecer se você tiver uma postura de liderança dentro da sala de aula, né? Sim, com certeza, cara. Assim, eu falo que a ideia do professor líder, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né? Esse convite, essa novidade, tá? Eu acho que antes de finalizar, já, Harrison, acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque acho que tem a ver, assim, sabe? Eu queria colocar para vocês, gente, assim, eu com muito carinho, nesses últimos 2, 3 meses, eu preparei um curso, que é um curso online. Ele tem 5 módulos, né? E ele é um curso que, entre esses módulos, a gente tem o professor líder. Ele é um curso online e o nome do curso é Professor do Século XXI. Como se tornar indispensável para a sua escola e seus alunos. Ele tem 5 módulos, tá? O módulo 1 é Escola Tradicional e Inovadora, como usar experiência e inovação para ter sucesso com o aluno do século XXI. A gente vai discutir ali diversas coisas de características de escola tradicional e inovadora, como que a gente usa essas duas coisas, né? Porque às vezes a gente tem que usar um pouco da escola tradicional, sim, acho que não precisa, né, ter uma escolha específica. A gente pode usar essas duas questões. O módulo 2 é esse módulo que a gente discute, claro, muito mais tempo do que só o que nós discutimos aqui, né? O professor líder inspira alunos e deixa seu legado. O módulo 3 é cuide do seu socioemocional, você bem para fazer o bem. O módulo 4 fala sobre projeto de vida, sua vida, a do seu aluno, se importe, seja importante. E o módulo 5 fala sobre professor gestor, como que a gente pode ser gestor da nossa própria carreira, como, né? Então, assim, é um curso que a gente fez com muito carinho. Quando eu recebi o convite, perguntei para o Aço, falei, se eu posso divulgar na live o curso.
Esse curso, inclusive, a gente deixou para lançar hoje, especialmente hoje. Falei, já que a gente vai fazer a live, a gente lança hoje, então as vendas começam agora, né, do curso. É um curso que tem um valor, a gente preferiu fazer um valor baixo, né, em termos de curso mesmo, do que a gente vê no mercado, porque é uma coisa para realmente compartilhar conhecimento. E o Aston só falou o seguinte para mim, ele falou, tudo bem, só que para a live do Super Professor, para quem é parceiro do Super Professor, tem que ter um presente. Tem que ter um presente, né? Então, o que a equipe preparou? A equipe que é o Flávio, a equipe, né, assim, quem toca a nossa equipe aqui é o Flávio, que está aqui nos bastidores, preparando toda a gravação, iluminação, tudo. Ele fez um cupom de 20%, tá? O curso ele custa 147, curso completo, ele é um curso online. Esse curso ele vai ter um desconto um cupom de 20% que vai valer até amanhã, tá, Aisson? Então, até o dia 5. Legal, até o final do dia, porque aí a gente tem tempo. Teve gente do Super Professor que falou: não vou poder estar na hora, vocês vão gravar live. Então, para quem está assistindo gravado aí também, a gente tem esse cupom até o dia 5, tá? E, cara, assim, tá muito legal. Eu tô falando com muito carinho, claro que é esquisito, né? Porque a gente tá falando de venda e tal. Professor, você que gravou, você vai falar que tá chato, mas assim, de verdade, foi feito com muito carinho, tá muito legal o curso. Eu acho que tá super bacana mesmo nesse sentido. E por que eu estou falando, quis falar isso antes de finalizar? Porque o que eu pensei para gravar o curso, tá, gente? Nós, professores, precisamos aprender, precisamos pensar no século XXI um pouquinho, né, cara? Assim, o curso tem horas, né? E nós conversamos aqui alguns minutos. Mas, acima de qualquer coisa, por que a gente escolheu esse tema para hoje? Por que eu escolhi esse tema para hoje? Para falar sobre humanidade, para falar sobre ser humano. Quanto a nossa profissão é importante, principalmente no pós-pandemia, de gente para gente, contato humano, de falar olhando no olho, se importar com as outras pessoas. E como a gente falou muito sobre isso, cara, eu separei aqui um texto do Érico Veríssimo, que eu acho que, assim, eu confesso a você que toda vez que eu leio ele, eu me arrepio. E eu agradeço por ter escolhido e pela minha família ter me apoiado a profissão de ser professor, cara. Então, eu, de antemão, já agradeço você e toda a equipe, seu professor. Nós temos no background aqui nosso os dois Guilhermes, nós temos o Marcos também, né? Então nós temos o Guilherme Camilo, nós temos o Guilherme Branca. Brancalhone. Brancalhone. Eu fiquei com medo de Branca. Gui Branca. Gui Branca. E o Marcos, aqui também junto comigo, aqui na mesma sala, nos bastidores tem o Flávio, que acho que assim, isso não tinha acontecido sem as pessoas, valorizar as pessoas, queria agradecer os meninos, assim, putz, a gente vem aqui e fala, mas as pessoas que realmente fazem o nosso dia a dia são essas pessoas, né? Então, nós temos ali, né, o cupom de desconto ali já está colocado ali no site ali para vocês, né, Super Professor. Mas, gente, de verdade, se agradecer a vocês, seres humanos que estão aqui junto comigo, todos vocês. E para você, professor, se você quiser, depois você procura esse texto, coloca lá na tua cabeceira e não esqueça disso. Você é muito importante porque você é a profissão que os primeiros contatos, o primeiro contato que qualquer ser humano tem com a sociedade é através da escola, é através do professor. Nós estamos ali com os nossos pais, mas a hora que a gente aprende o que é sociedade, o que é ser humano, lidar com o ser humano é com o professor, é dentro da escola. Então, gente, nós precisamos ser muito humanos, nós precisamos gostar de ser humano, independentemente de quem são esses seres humanos. E com muito carinho e sem a menor competência para escrever como o Érico Veríssimo, eu queria finalizar primeiro dizendo para vocês muito obrigado, porque esses últimos 50 minutos eu fui mais feliz do que eu seria se eu não estivesse aqui falando com vocês. Então, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de poder falar para professores. E eu queria desejar a vocês um ótimo final de quinta-feira. E esse último texto, de novo, você é professor, você não pode deixar assim, esse texto do Érico Veríssimo é para colocar na cabeceira. O texto diz o seguinte: a vida vale a pena ser vivida, apesar de todas as suas dificuldades, tristezas e momentos de dor e angústia. O mais importante que existe sobre a face da terra é a pessoa humana. E surpreender o homem no ato de viver é uma das coisas mais fantásticas que existe. É você, professor. É você que surpreende cada dia o seu aluno no ato de viver. É você que consegue transformar a vida das pessoas. E como diz Érico Veríssimo, surpreender o homem no ato de viver é uma das coisas mais fantásticas que existe.
O que eu desejo a todos vocês é sejam felizes, façam pessoas felizes, mas acima de qualquer coisa, viva uma vida que vale a pena ser vivida. Isso é muito importante. A todos nós, viver uma vida que vale a pena ser vivida. Mais uma vez, obrigado. E agora, gente, vai viver a sua vida, vai abraçar as pessoas que você gosta, vai ficar com a tua família, vai assistir um filme, se é o que você gosta, vai ler um livro, vai ser feliz também. E reflete um pouquinho sobre isso. Entra na sala amanhã pensando que é muito importante nós vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. Muito obrigado, viu, Alisson? Obrigado mesmo pela oportunidade aí de poder mais uma vez falar com a moçada. Suzuki, eu que agradeço, em nome do Super Pro, do Super Professor, em nome de toda a equipe que você já nominou aí. A gente agradece muito você ter aceitado esse convite para poder estar falando aqui com a gente. Eu acho que tem tudo a ver o que a gente conversou hoje. O Super Pro sempre teve como bandeira, como propósito, poder contribuir com o dia a dia dos professores para que eles pudessem ter mais tempo, né? A gente ajudar eles na hora de fazer suas provas, suas atividades, que gastam tempo danado para fazer isso, para que ele possa ter mais tempo para família, para os amigos, para estudar, para melhorar, né? E eu acho que poder estar aqui hoje, batendo esse papo com você, que foi um papo muito relevante, faz com que a gente sinta que a gente também está no caminho certo de poder também transformar a vida das pessoas. Então, cara, brigadão mesmo, obrigado. E eu espero que a gente possa fazer mais atividades como essa. Podem ter certeza que nós vamos fazer. E obrigado a todos que participaram aqui com a gente, tá? Maravilha. Muito obrigado. Valeu, gente. Esse material vai estar gravado, tá? Esse material vai estar gravado. Nós vamos até disponibilizar para o pessoal, tá? Então, deixa eu falar uma última coisa que eu esqueci, gente. Pode falar. Se vocês quiserem falar, perguntar, qualquer coisa, minha rede social é @Suzuki Educacional. Suzuki igual da moto mesmo, igual está escrito aqui. SUZUKI. @Suzuki Educacional. Gente, vai ser o maior prazer responder para vocês. E quando os professores entram em contato comigo, eu tenho o maior prazer de responder por áudio, para não ficar parecendo, cara, será que alguém está respondendo? Não, cara, assim, eu não tenho essa mala, assim, tipo, cara, não assim, é um robô, não é um robô. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, porque eu mais gosto de falar com gente. Então, assim, por favor, o que vocês precisarem, o que vocês quiserem, estamos por aqui. E sempre que o Alisson e o Super Professor me convidarem, eu estarei presente. Se vocês quiserem, enche lá, manda no e-mail dele lá, fala, mas eu quero mais, tal, porque se vocês pedirem, eu tenho certeza que a gente vai acelerar. Tem várias mensagens aqui já pedindo, que esperamos na próxima live. E a gente vai fazer sim, pode ter certeza. Gente, obrigado mais uma vez. Um bom final de quinta-feira, um bom final da semana aí. E fiquem com Deus e a gente se vê nas próximas oportunidades. Obrigado. Tchau, tchau.